faz a estrada. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando o sol desperta a madrugada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Para enfrentar uma jornada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando a realidade é mascarada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Eu queria, antes da gente começar, e daí a Mari vai oficialmente compor a mesa, eu queria localizar o que significa essa noite aqui. Esta é a 13ª atividade do ciclo de atividades de descomemoração dos 50 anos do golpe civil militar no Brasil. Foram 13 atividades e a gente iniciou o ciclo no dia 17 de março e está encerrando hoje. Mesas de debate, cineclube, longa-metragem, sarau, apresentação de escolas. Nós tivemos uma série de atividades diferentes e sobre temas diferentes, né? Teve uma mesa que discutiu os movimentos negros e a ditadura, teve uma mesa que discutiu educação, né? Então nós tivemos vários temas, além de vários tipos de atividades acontecendo aqui só no espaço do campus durante esses 40 dias. Hoje é o último dia e a gente encerra com a mesa Mulheres e Ditadura. E a Mari vai apresentar oficialmente a mesa, porque esta é uma parceria do Departamento de Ciências Humanas e Educação, do DESH, com o diretório acadêmico e com a Liga Feminista aqui do campus também. Então é um evento em parceria, tá bem? A gente quer agradecer a todos e todas que participaram, seja assistindo, seja colaborando para que esse ciclo acontecesse. E a gente espera que o ciclo tenha cumprido a sua função maior, que era: vamos contar para essa moçada o que aconteceu nesse tempo, né? Esse era o objetivo maior. E a gente espera que isso tenha realmente acontecido. Obrigada. Mari. A Melinha Teles é ex-presa política, fundadora da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e integrante da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. A Vivian Mendes é graduada em Comunicação Social pela Unesp e compõe a Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres ao Plenário. Eu agradeço o convite e quero dizer que esse tema que vocês tratam, né, o tratado 50 anos do golpe militar, para mim, e acho que para toda a sociedade, para a história desse país, é um trabalho muito significativo, de muita importância, que vocês estão fazendo aqui, professoras, alunos, professores, alunas. É extremamente importante porque é um período histórico que, apesar de agora estar sendo mais falado, causou danos, prejuízos, não só para a sociedade brasileira, mas para a sociedade dos países vizinhos, dos países do Cone Sul. Então, lembrar dos 50 anos do golpe militar conhecer a história, se comprometer também com enfrentar, né? Eu acho que mais do que comprometer, enfrentar as sequelas, os resquícios que esse golpe trouxe para a sociedade e ainda trazem prejuízos para a sociedade atual. Então, eu acho que a importância é muito grande, né? E trazer a luta das mulheres nesse momento
eu acho que é fazer justiça para com as mulheres. Né? As mulheres brasileiras, a luta no Brasil e todo esse movimento político clandestino contra a ditadura é muito pouco lembrado, é muito pouco referenciado, quer dizer, há um desconhecimento. Eu acho que trazer esse tema aqui para o público é bastante justo, necessário e, vamos dizer, recupera uma parte que ainda é bastante desconhecida e invisível da história. Eu falo, eu estou vendo ali 50 anos do golpe civil militar, eu não uso essa expressão, eu uso sempre a expressão golpe militar e ditadura militar. Me explico, eu tenho 69 anos, eu vivi todo esse golpe, vivi lutando contra ele, já desde antes dele acontecer, e portanto, essa lembrança que eu tenho, a minha participação, ver que sempre, é lógico que a elite brasileira, seja os latifundiários, seja a burguesia, sempre impuseram, dominaram e trataram a sociedade, ou a grande maioria da classe trabalhadora, né, e gente próxima a essa classe, trataram de forma a explorar, de forma a dominar, de forma autoritária, de forma violenta. Isso sempre foi. Né? Então, quer dizer, esse setor civil que representa a elite brasileira, seja do campo ou da cidade, sempre foi hostil à classe trabalhadora. Né? O que foi de novo ali no golpe é que os militares, que já vinham se organizando desde 45, pelo menos logo após a Segunda Guerra Mundial, eles criam a Escola Superior de Guerra e ali eles vão criando a doutrina de segurança nacional, quer dizer, eles vão trabalhando com a ideia de que há um inimigo interno e esse inimigo tem que ser debatido, tem que ser combatido, tem que ser eliminado de qualquer forma. Eu acho que essa é a ideia do golpe militar, né, que foi trazida e executada, evidentemente que não só pelos militares, é claro que teve uma parte civil nisso tudo, né, não só de empresariado, de camponeses, como da própria Igreja Católica, que era, na época, e eu vivi muito isso, porque eu era comunista, eu sou de família de comunista, família de sindicalista, família operária, e eu entrei no Partido Comunista quando eu tinha 14 anos de idade. E no golpe eu tinha 19 anos, então eu já conheci um pouco o que era ser comunista dentro daquela sociedade que repudiava, tinha setores ali que repudiavam tudo isso. Né? Nós estávamos em plena Guerra Fria, existia aquela disputa internacional entre o campo socialista e o campo capitalista, e isso era muito acentuado. Então, é por isso que eu falo de ditadura militar e golpe militar, porque o núcleo duro desse Estado foi traçado estrategicamente pelos militares, pelas Forças Armadas, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio das multinacionais, com o apoio de todos esses segmentos. Né? Bom, mas e as mulheres, né? Como que a gente vê, ou como eu vivi essa situação? Primeiro que é o seguinte, claro que tinha mulheres contra o golpe, mulheres que defendiam a democracia, mulheres que defendiam a reforma agrária, mulheres que defendiam melhores condições de vida, defendiam, enfim, lutavam contra, na época, a nossa bandeira principal era contra o imperialismo, pela reforma agrária, por uma democracia popular, né? Mas as mulheres, de um modo geral,
elas estavam bastante afastadas da política. Nós vamos encontrar, assim, eu dividiria a situação das mulheres em 3 fases, assim, para ser resumir, né, essa história. Eu colocaria uma primeira fase, que é a fase do pré-golpe, como é que estavam as mulheres. Eu colocaria as mulheres em plena ditadura militar, como é que elas estavam. E no final da ditadura eu poria assim, o nome de terceira fase. O que é essa primeira fase? O que é o pré-golpe? As mulheres de esquerda, as mulheres que, digamos assim, as mulheres populares estavam desorganizadas. Essa que é a verdade. Essa é a primeira questão. Existia, por parte dos comunistas, até os anos, final dos anos 50, existia uma Federação de Mulheres do Brasil que foi fechada pelo governo Juscelino Kubitschek, porque a Igreja Católica e algumas organizações femininas, presta atenção que eu estou falando, femininas, pediram o fechamento da federação, porque tinha muito comunista na federação. Bom, o Juscelino fechou, os comunistas que estavam também no governo Juscelino, porque o governo Juscelino era uma aliança bem ampla, esses comunistas que estavam no governo Juscelino ficaram quietos. Não falaram nada, continuaram lá no governo, ou seja, a direção, a cúpula do partido, que era de homens mesmo, não se incomodaram com isso e ficou por isso mesmo. Então as mulheres não tinham como se organizar naquele período. Enquanto que a direita já já pregava a necessidade da deposição do governo João Goulart. É bom lembrar disso. Então, logo o João Goulart entrou, a direita já pregava isso pela mídia, enfim, vários governadores, né? Eu, por exemplo, sou de Minas Gerais, lá o governador do estado, Magalhães Pinto, ele pregava o golpe, ele era da extrema-direita, golpista, né? E esse pessoal, principalmente financiado pelos Estados Unidos, que nós vamos ver duas organizações que têm uma importância muito grande nesse período pré-golpe, que é o IBAT, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Os dois são financiados pela CIA, pelo Departamento de Estado americano, e vão ter uma estratégia de organizar mulheres. Então vão surgir muitas organizações femininas, como a CAD, que é Campanha de Mulheres pela Democracia, que é no Rio de Janeiro. Nós vamos ver a LINDE, que é Liga de Mulheres Democráticas, ou pela Democracia, em Minas Gerais. Nós vamos ver aqui em São Paulo, tem a União Cívica Feminina, que aliás existe até hoje, que tem esse caráter também, que nasce nesse período. São organizações que vão mobilizar mulheres para depor o governo João Goulart. A gente vai ver o seguinte: no dia 13 de março, tem o famoso comício da Central do Brasil, o Jango defendendo as reformas. Se vocês olharem bem, o filme, tem filmes hoje, né? Muitos filmes que mostram aquela cena, né, do 13 de março. Né? Tem até um filme que eu acho interessante, que é aquele o dia que virou 21 anos. Né? O dia que durou 21 anos. Lá tem a cena do 13 de março. Nós vamos ver ali no palanque só uma mulher, que é a Maria Tereza, que é aquela mulher bonita, né? Ela até se destaca, o resto é homem. Nós vamos ver o comício, é um monte de trabalhadores, sindicalistas, todos homens, e isso ali balançou digamos assim, a opinião pública, né? Criou um clima favorável ao João Goulart. Ele ali assina a reforma agrária.
Depois, em seguida, já tem um processo de preparação. Nós temos que dar uma resposta imediata. Pensa a extrema-direita e vai lançar a mão de quem? Das mulheres. Então, a marcha com Deus, pela família, pela liberdade, essa marcha, ela é... Gente, vocês não imaginam, eu vi essa marcha. Foi no dia 19 de março de 1964, em Belo Horizonte. Eram quilômetros e quilômetros de mulheres que eram mulheres do povo, mulheres trabalhadoras, mulheres negras, mulheres da favela. Na frente tinha as mulheres brancas, a mulher da classe média, com o padre, com não sei mais alguns homens. Mas atrás eram quilômetros e quilômetros de mulheres que estavam sendo exatamente o que eu vou dizer, o que eu vi, o que eu senti. Elas eram manipuladas sim, para criar uma opinião pública favorável aos golpistas. E essa 19 de março vai ter aqui em São Paulo também. Lá em Minas fala assim 250 mil mulheres. Aqui em São Paulo fala assim 500 mil pessoas, porque aqui parece que tinha mais homens, mas lá era mulher. Tanto é que quando eu vi essa manifestação, eu tinha 19 anos, como eu falei para vocês, e eu me tornei feminista ali. Eu tenho data de feminismo, 19 de março de 1964, porque ali eu falei assim, não, alguma coisa nós estamos fazendo errado. Por que essa mulherada tinha que estar do lado nosso, do lado das reformas, do lado da revolução, do lado da democracia, e não a favor de golpistas, né? Eu chorei muito quando eu vi. Eu assisti aquilo chorando, eu vi. E eu estou falando que eu assisti e não participei, porque tem gente que escreve, que a Melinha participou da marcha, não sei, eu não participei. Eu fui lá, porque eu sabia que estava sendo convocada, fui lá para assistir. Então, eu acho que esse é o primeiro momento trágico. Eu me lembro que logo que deu o golpe, minha família foi toda atingida. Eu sou uma família atingida pelos golpistas desde o primeiro momento, né? E todas as oportunidades que eles tiveram de atingir minha família, eu trago comigo assim, meu pai ficou desaparecido 6 meses, meu cunhado é desaparecido até hoje, meus amigos foram assassinados, né? Muitas pessoas com as quais eu militei, homens e mulheres, e muito mais homens do que mulheres, eu tenho na memória comigo, né? Eu guardo a lembrança deles, porque eles foram mortos, foram assassinados. O golpe militar, então, nos primeiros dias eu já ia para os quartéis para procurar meu pai. Logo em seguida eles me levaram também, eu fui levada para o quartel. Eu fui logo em seguida, eu tive que ir para a clandestinidade, né? E aí você vai vivendo essa realidade brasileira de várias formas. E quando eu chego, quando eu me dou conta, eu vejo que o Brasil está mudando muito. E quem mais, a situação das mulheres foi a situação que mais mudou. A mudança foi muito forte. Porque uma das primeiras mudanças sociais que nós vamos enfrentar na ditadura é a expulsão da população do campo para a cidade. Nós vamos ter muita gente vivendo na cidade, as cidades começam a inchar, começa a ter um monte de pessoas morando em condições muito precárias, isso vai crescendo. O problema de moradia na cidade passa a ser um problema grande, a falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, né? Isso muda muito e, logicamente, as mulheres são as primeiras a sentir essa mudança, né? Pela toda a nossa história, pela toda a nossa condição. Nós vamos sentir essa mudança muito forte, nós vamos entrar no mercado de trabalho, porque a ditadura tinha aquela ideia do desenvolvimentismo, né, que eles vão fazer crescer essas multinacionais à custa, aliás, a ditadura tinha orgulho, né, ela se apresentava como sendo o 5º parque industrial do mundo. Eu não sei nem se é verdade ou não, me lembro que ela falava assim, né? E esse parque industrial
foi muita exploração da classe trabalhadora, vocês imaginam. E nós fomos para o mercado de trabalho, porque inclusive a inflação já comia muito do pouco que a gente recebia, né? Então nós vamos ver as mulheres no mercado de trabalho, muitas vão tentar estudar alguma coisa, porque sem existia um analfabetismo enorme, que vocês não imaginam como o Brasil era analfabeto naquelas tempos, né? E então você queria aprender alguma coisa, porque ali você conseguia um empreguinho, enfim, uma carteira de trabalho, era essa luta muito grande. E nós vamos ter também a mudança do mundo, né? O mundo muda, quer dizer, em 1960 é a pílula anticoncepcional, isso, você separar a gravidez do prazer sexual, isso é uma mudança radical na vida das mulheres, né? Porque quem não vivia isso eram as mulheres. Nós vamos ter, em 68, tem a revolução sexual no mundo inteiro, isso vai refletir nas nossas vidas. É até interessante, porque eu vivo tudo isso clandestinamente, então eu vivo muito junto com mulheres muito pobres, eu vou morar nas periferias de Rio de Janeiro, São Paulo, dessas grandes cidades, né? E vou ver assim, e eu sempre militando com homens, sempre. A gente tinha reuniões no aparelho, né, onde a gente fazia onde a gente discutia como é que ia ser a política, a revolução, enfim, todas aquelas coisas. Discutia lá dentro do aparelho, só tinha homem. Discutia, ia para não sei aonde, só tinha homem. Então, e depois de 68, eu comecei a ver mulher no partido, porque essa revolução sexual, ela trouxe uma participação maior das mulheres, que já era fruto dessas mudanças que estavam acontecendo, né? Então nós vamos ver mulheres num projeto de esquerda, num projeto de luta contra a ditadura, aí a gente vai ver uma participação crescente, ali depois de 68, né? Então eu acho que nessa segunda fase, que eu estou me sendo segunda fase, essa mudança da vida das mulheres em geral e a mudança da vida das mulheres também no campo da esquerda, né, porque as mulheres vão ter uma voz mais ativa, vão ser mais atuantes, nós vamos ver esse momento, né? E aí nós temos as mulheres participando, nós temos várias organizações. Se vocês forem ver aqui nas fotos, vocês vão ver mulheres, cada mulher dessa aqui tem uma história que é até interessante, se depois se der para a gente comentar, né? Porque eu estou aqui preocupada, não sei qual que eu tenho, esqueci de contar. Mas depois se der, é interessante, porque cada uma tem uma história muito diferente da outra. E são mulheres que nós temos que referenciar, porque são mulheres que deram suas vidas para que esse país mudasse, melhorasse, fosse alguma coisa de bom, né? Bom, e tem as mulheres que fazem política das mais variadas formas. E eu sou do grupo que vai participar da luta armada, então tem as mulheres que vão participar da luta armada. Isso é muito interessante, porque talvez, né, eu vejo, penso muito, eu fico pensando nisso, e acho que talvez nunca tenha tido tantas mulheres numa luta como nesse tempo. Eu fico pensando na história do Brasil, se bem que a história do Brasil a gente conhece muito pouco quando fala das mulheres, né? Porque no cangaço tinha mulheres lutando, né? Acredito que as tivesse também, né? Correndo atrás dos inimigos, né? Com a arma na mão, com alguma arma, com alguma coisa. No contestado, né? Eu acho que deve ter tido, a própria luta, a luta contra a escravidão negra, tem mulheres, né? Muitas mulheres participando, atuantes, mas tem pouca coisa, se destaca muito pouco essa participação das mulheres. Então, eu falo da parte que eu vi, né? Porque eu vi e vivi, né? Então, as mulheres, elas vão para a luta armada, gente, e não é fácil, não. Porque todas as organizações, tem umas que escondem, tem umas que já esquecem a sua história, não falam, mas todas as organizações discriminaram as mulheres, tinham medo. Olha, elas, principalmente no campo, porque eu sou da
luta armada, né? O partido que eu participava era da luta armada no campo, porque ele achava que tinha que ser no campo. Tinha outras organizações que achavam que a luta tinha que ser na cidade, ou devia começar na cidade, depois ir para o campo. Enfim, tem várias teses aí de luta armada e tal, né? Isso aí é uma outra história. Mas é interessante que eles tinham muito medo das mulheres e cobravam muito das mulheres, né? Medo das mulheres não dar certo, medo das mulheres, enfim, as mulheres vão criar problema para os homens, entendeu? Então existia, assim, essa discriminação. Eu acho que talvez, pelo menos as primeiras que foram, você tem a oportunidade de conhecer, de ouvir a história, você vai ver que foram discriminadas. A minha irmã foi guerrilheira do Araguaia. E ela sempre fala isso. Ela usa uma expressão seguinte: quando ela chegou lá no Araguaia, o dirigente dela, ou da organização, né, falou assim: olha, você é a primeira mulher que está chegando. Foi a primeira mulher. Você é a primeira mulher que está chegando aqui. Então a sua responsabilidade é muito grande, porque se você não der certo, nenhuma outra vem. E ela respondeu para o dirigente: e você falou isso com os homens? Quando o primeiro homem chegou aqui, você falou assim também? E quantos homens que não deram certo na luta armada, né? Muitos. Então, assim como pode ter mulher também que não dá certo. Então, quer dizer, houve discriminação. Eu acho que na cidade, talvez, houve um determinado momento que se aproveitou muito das mulheres também, no sentido assim, no bom sentido, não estou falando de aproveitar. Então, assim, já que existe um machismo muito grande, se uma mulher sair com uma mini saia e com uma arma na barriga, ninguém vai perceber. Ninguém vai olhar mais. Como eu já vi companheiras que eram da luta armada na cidade falando isso. Eu saía de mini saia com a arma na barriga e todo mundo olhava para minhas pernas, mas até a polícia olhava para minhas pernas, mas não olhava para minha barriga que estava com a arma. Então eu podia fazer ação, né? Então, quer dizer, houve essa condição também favoreceu, né? Uma mulher, nós mulheres, numa luta que a gente tem que ser clandestina, que você tem que mudar documento toda hora, aquele negócio, você tem que esquentar documento, né? Esquentar, esfriar documento, era muito constante na nossa vida. Uma mulher ter um documento falso é mais fácil do que um homem. Uma mulher ter um trabalho, como é menos, se você é instável no trabalho, você fica pouco tempo no trabalho, vai para outro, ninguém desconfia tanto. Um homem era mais motivo de suspeita, tá entendendo? Então, quer dizer, foi tudo muito. Eu acho que talvez o mais difícil para nós mulheres foi a gravidez, a maternidade. Eu acho que esses momentos assim foram muito difíceis, né? Mas essa fase, eu acho interessante pensar o seguinte, que eu peguei documentos do Estado-Maior do Exército que fala que faz um estudo sobre o perfil de 500 presos que estão nos quartéis naquele momento, é no ano de 1970, tudo guerrilheiro. E esse documento fala que 20% eram mulheres. Então, quer dizer, nós somos 20% na luta armada, pelo menos naquele momento, na luta armada urbana. No Araguaia, pelo menos das que morreram, nós somos 17%. Né? Eu acho interessante que, se você for pensar hoje, que não tem 10% de mulher no Congresso Nacional, nós somos um sucesso. A nossa participação foi o dobro do que era. Pensa um pouquinho. E num momento difícil da história brasileira, né? Então, eu acho que nós temos que valorizar mais essa participação, sabe? A nossa participação, quer dizer, nós enfrentamos todas as dificuldades. Quando nós vamos ser torturadas, vamos ser mortas, vamos ser estupradas, aí quantas histórias, né? Aqui tem algumas fotos de algumas companheiras,
nós vamos ver a nossa maternidade sendo usada como instrumento de tortura também contra nós, contra nossos filhos, né? Eu fui presa, fui com meus filhos sequestrados, né? Com 5 e 4 anos de idade. Então, minha irmã foi presa grávida, foi torturada, né? Meu sobrinho foi torturado antes de nascer. Então teve tudo isso. Tem muito. As histórias são. E não é. Eu estou falando porque eu, mas tem muitas outras, né? A gente não sabe o número exato de quantas foram estupradas, quantas foram sofrendo aborto forçado, porque levavam um chute na barriga, porque levavam, punham sentado numa cadeira de dragão, um choque elétrico, aquilo ali. Se você não está grávida, você evacua, você urina, você vomita. Agora, se está grávida, você acaba abortando, entendeu? E a gente viu companheiras sendo submetidas a essa tortura, companheiras grávidas, né, que perderam seus filhos. Então, tudo isso aí a gente passou. Eu acho que dentro dessa luta política mais ampla, da luta política sindical, eu não posso esquecer de uma mulher, porque se fala muito que quem lutou contra a ditadura foram os estudantes, os jovens estudantes. Evidentemente que os jovens estudantes, as jovens estudantes merecem uma história muito bem contada, porque tiveram uma participação. Eu vi muitas mulheres, muitos homens, de classe média mesmo, que tinham uma vida confortável, deixar seu conforto e sair para ir para o campo, sair para a guerrilha, que não era fácil, entendeu? Gente muito despojada. Foi uma geração que teve gente muito despojada mesmo, né? Mas teve operários também, né? Teve trabalhadores também. Então eu queria, antes de passar, eu vou passar para a terceira fase, mas nessa segunda fase eu queria lembrar de uma operária que foi a líder da primeira greve que enfrentou a ditadura, que foi a greve em Contagem, a greve dos metalúrgicos. E essa mulher é que dirigiu, né? Imaculada de Oliveira, Conceição de Oliveira. Essa mulher que dirigiu, porque todas as que vocês vão ouvir falar de greve, falar de movimento sindical, tem um monte de Zé Ibrahim, Zé Pedro, Zé não sei o quê. Mas vocês não falar de Maria, entendeu? Parece que elas não existiram, né? Elas lutaram também. Então, acho importante. Agora, na terceira fase, que eu chamo de terceira fase, é o seguinte: quando teve o ato institucional número 5, né, que é o 1968, 3 de dezembro de 1968. Dali para cá, nós entramos, a luta armada cresceu e nós fomos morrendo, foram as organizações foram dizimadas, extermínio, né? Acho que recentemente vocês ouviram o Paulo Malheiros, aquele coronel que foi assassinado, morreu no Rio de Janeiro, há 2 dias, 3 dias, não lembro qual dia aí, né? Mas ele deu um depoimento, ele conta o que ele fazia. E contou pouco. Ele tinha tanto mais para contar que mataram ele, né? Antes. Mas eles fizeram horrores, fizeram barbaridades. Nossa, tudo é que eles mesmos se matam, né? Um tem medo que o outro fale. Eu acho até muito grave isso que fizeram, matar esse homem, porque é para intimidar mesmo a Comissão da Verdade e os possíveis convidados ou intimados, os agentes públicos que cometeram esses crimes. É uma forma de intimidação, né? Mas eles fizeram barbaridades, né? A gente vê, cada um que abre um pouquinho a boca, vocês ouvem, né? Porque nós passamos por isso, a gente sabe, mas o povo brasileiro tem que saber, tem que conhecer. E tudo é coronel do exército, tudo gente assim, né? Tudo oficial. É gente graduado, não é gente que eles gostam de falar que é um psicopata qualquer, não é. Isso era uma estratégia de Estado, né? Bom, teve momentos que era difícil qualquer manifestação, qualquer ação de resistência. E no ano de 1975, as mulheres são as primeiras a ir para a rua.
É interessantíssimo. É interessante porque em 1975 a repressão não está menor. Aliás, em 1974, para vocês terem uma ideia, só tinha desaparecido político. A ditadura prendia, torturava, matava e ocultava o cadáver, escondia, fazia aquilo que o coronel lá falou, o coronel Paulo Magalhães, desaparecer com o cadáver, né? Faz de conta que essa pessoa não existe. E isso fez em 74, só fez isso. Em 75 também continuou fazendo. E ainda matava alguns e anunciava, como o caso do Herzog. Vladimir Herzog é um caso famoso, que era um jornalista da TV Cultura. Ele aparece lá como sendo ele suicidou-se. Também a história do suicidou-se. Mas eles, descaradamente, né, suicida, depois o outro suicida também, o operário, Manuel Fiel Filho, e tudo mentira, tudo uma farsa. Mas as mulheres, quer dizer que existia um clima de terror, porque foi um estado de terror, né, esse estado da ditadura. O terrorismo de Estado é algo que paralisa, desmobiliza, né, intimida todo mundo. E as mulheres foram para a rua. Elas aproveitaram. Em 1975, se falou que era o Ano Internacional da Mulher. As Nações Unidas declarou. Então, se as Nações Unidas declararam, nós podemos ir para a rua. Entendeu? Vamos aproveitar. Eu acho que foi uma jogada inteligente. As mulheres foram, as mulheres começaram a fazer jornal, as mulheres, e fizeram, principalmente, as mulheres populares fizeram o movimento do Custo de Vida. Era um movimento que era da periferia, as mulheres dos bairros. E aí é interessante, porque a Igreja Católica, que apoiou em 64 o golpe, já não era contra o golpe. E apoiava as mulheres, dava cobertura para as mulheres fazerem esse movimento. Você vê quanta coisa que mudou em 10 anos, né? Mudou, aquele tortura e desaparecimento, a igreja mudou disso, né? Muita gente que apoiou o golpe, é interessante isso. Muda de posição, viu, depois. E vem para o nosso campo, vem para a nossa luta, vem ser solidário com a gente, né? As mulheres são as primeiras, depois vão sair os estudantes, depois vão sair os sindicalistas. Os sindicalistas vão sair em 78, 79, que é aquela greve do ABC que traz, né, mudanças. Eu acho interessante pensar um pouco nessa participação das mulheres, né, nessa luta, que era interessante, por exemplo, que em 1975 nós descobrimos muitas questões que diziam respeito a nós, mulheres. E nós pensamos assim, nós não vamos deixar mais de lutar. E fazer nossa luta organizada, autônoma. Nós podemos apoiar os companheiros, lutar junto com eles, mas nós temos nosso movimento independente. Nós não vamos mais deixar de fazer isso. Nós íamos para ficar. E foi mesmo, né? Porque você pegar 1975 até hoje, sempre tem esse movimento perturbando em algum lugar, se movimentando em algum lugar, fazendo alguma coisa. Aqui no Brasil, o movimento é forte, ele pode ser fragmentado, disperso, mas ele é forte, ele aparece, né? E isso, eu acho que a gente pôde ver este ano, quando teve aquela convocação da Marcha com Deus, pela família, não sei mais o que, não aconteceu, né? Se você for contar, se tiver 1000 pessoas no Brasil inteiro, quer dizer, para quem, eu acho interessante para mim, eu que vi em 1964 e pude viver até 2014, falo, olha gente, como nós mudamos, nós mulheres. Toda essa nossa participação, tudo isso que nós enfrentamos, eu acho que trouxe uma outra qualidade, porque nós não estávamos gente. 2014 fizeram o chamamento, tinha gente que fala, nossa, vai ter outro golpe, agora vai ter outro golpe, porque vai fazer a marcha, não sei mais o que, estão chamando em todas as capitais, mas foi um fiasco, né? E eu
eu vejo isso como uma grande vitória das mulheres. A gente não ir, qualquer um que chama, a gente vai. Eu acho que nós temos uma vitória grande de ter uma presidenta mulher. Eu acho que isso é uma vitória. Porque uma mulher que foi guerrilheira, foi da luta armada, foi torturada, entendeu? E está lá. Né? Então eu acho que eu fico por aqui, me coloco à disposição, se vocês quiserem depois fazer um debate. Mas eu acho que com essas questões eu dou assim, um resumo do que foi, né, a luta das mulheres. Obrigada. Nossa, gente, olha que sala lotada, tem gente assistindo pela de fora. Bombou, hein? Bom, boa noite para todos e todas. Já fui apresentada aqui, mas chegou bastante gente depois. Eu sou Vivian Mendes, sou do Movimento de Mulheres Olga Benário, sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, aí junto com a Belinha, e também sou da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, no Rubens Paiva, trabalho lá, né, junto com ela e com outros militantes, né. Não vou me alongar porque a gente, quando as meninas conversaram comigo para fazer essa atividade, eu falei, não, eu preciso levar a Melinha, né, gente? Porque a Melinha tem condição de contar a história da ditadura e da luta das mulheres, do desenvolvimento da luta das mulheres como protagonista desses dois momentos. Eu acho que é um orgulho poder trabalhar com ela, é um orgulho poder, no dia a dia, aí, aprender cada vez mais sobre a luta do nosso povo e sobre a luta das nossas mulheres aí na história. Eu vou completar só falar algumas coisas assim, que eu acho importante, até dentro de algumas coisas que a própria Melinha já falou. E aí a gente pode abrir o debate também, não sei quanto tempo mais a gente vai ter, mas para as pessoas poderem também expor e tirar suas dúvidas aí rapidinho. Só para começar, a Melinha citou essa discussão do civil-militar, né? Eu acho que algumas coisas que a gente precisa fazer ainda na Comissão da Verdade, que a gente não consegue, porque é muito trabalho, viu, gente? Esse negócio de funcionário público não trabalha, mas na comissão a gente trabalha bastante. A comissão vai acabar no final desse ano, a gente deve ficar lá até dezembro na comissão estadual, a comissão nacional entrega seus trabalhos em novembro, e a gente assumiu a tarefa de garantir, se esforçar ao máximo para garantir que nesse relatório da Comissão Nacional conste a história dos mortos e desaparecidos políticos, das nossas mortas e desaparecidas políticas, porque é uma disputa política essa Comissão Nacional. A gente tem um monte de problema com ela e tal, não vou entrar em detalhes aqui, mas a nossa comissão é uma comissão que se compromete a contar só a verdade, nós não vamos inventar nada, mas também não vamos dizer que é uma comissão neutra, nem isenta e nem que nada disso. É uma comissão de ex-presos políticos, tem a Melinha, tem o Ivan, tem a Tatiana Merlini e a Thais Barreto, que são sobrinhas de dois militantes políticos que foram assassinados pela ditadura. Eu, Renan e o Koba, somos militantes dos direitos humanos, também nessa luta. Eu milito, sou militante do PCR, né? A gente tem 5 companheiros que foram assassinados pela ditadura, então me envolvo com isso também, me sinto familiar, né? Como a Melinha me ensinou, esse negócio de família é um tema muito amplo. Ser família também, né? Porque família é um negócio mais abrangente, então também sou familiar aí dos mortos e desaparecidos. Mas algumas coisas que a gente não tem conseguido fazer, e eu acho que é importante, a nossa contribuição, é, por exemplo, escrever um pouco sobre isso. Por que a gente não concorda com esse tema da ditadura civil-militar, né? Porque a gente se preocupa que isso vira um modismo, né? E daqui a uns tempos, até vamos assim, secundarizar a participação dos militares, vai parecer uma coisa da sociedade inteira, porque civil também é um termo amplo, né? Aí parece que todo mundo participou da ditadura, e não foi bem assim. E a Melinha falou um pouco disso, e o que a ditadura fez foi militarizar o Estado, né? O aparato do Estado foi todo militarizado. Se a gente for olhar como que eram feitos os poucos julgamentos que eram feitos dos presos políticos, eram feitos na justiça militar, né? Então foi um Estado que se militarizou, e isso não secundariza a participação de uma parcela civil da burguesia, né, do país, dos empresários. Isso não secundariza a participação deles. E é verdade que eles tiveram participação em ministérios importantíssimos, inclusive, né? Então, não dizer que a ditadura é militar não quer dizer que não teve participação dessa parcela da sociedade que era civil e que a ditadura não tinha opção de classe, não tinha. Claro que ela tinha, é evidente, é uma ditadura, né?
que defendia os interesses da burguesia brasileira e internacional, evidentemente, né? E que se fortalecia a partir dela também, que era financiada por um empresariado brasileiro, mas a gente defende que é importante reforçar que a ditadura foi uma ditadura militar. A gente trabalha com um universo de 437 pessoas mortas e desaparecidas que a gente identificou. Eu falo a gente, né, me considerando assim, como não uma pessoa que viveu aquele período ou que está nessa luta desde sempre, como tantas pessoas que estão aí, mas eu falo nossa porque essa história é nossa. Né? A história é nossa, é a nossa vida, a história da classe trabalhadora é a minha história. Então, assim, eu falo, nós fizemos isso, mas eu sinto figurado porque eu também não sou tão velha assim. Mas é uma luta nossa e a gente precisa incorporar isso, eu acredito, né? Então porque tudo que foi feito até hoje, gente, é graças aos familiares e os militantes que decidiram tomar essa bandeira de luta pela sua vida. Nunca o Estado brasileiro deu um sopro no olho dessas pessoas que buscaram a verdade, buscaram contar essa história. Então, se a gente conseguiu constituir a história, né? São 437 pessoas que a gente conhece, sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe onde nasceu, sabe minimamente informações. Claro que é muito difícil a gente saber o número exato. A gente vai chegar ao final dessa comissão provavelmente sem conhecer todos os casos. Muitas pessoas viviam na clandestinidade, os familiares nunca buscaram porque nem sabiam que as pessoas eram militantes políticas, e se não tem ninguém que militava muito próximo dela, que foi atrás para fazer alguma denúncia da morte ou do desaparecimento, são pessoas que a gente não vai saber, né? Então, é um dos desafios que a gente tem de fazer uma comissão da verdade tão tardia, né? Porque a Comissão da Verdade no Brasil está sendo constituída muitos anos depois dos fatos, muitos anos depois do final da ditadura, diferente de outras comissões da verdade pelo resto do mundo, que foram montadas 2, 3 anos depois dos fatos, né? Então a gente tem várias dificuldades na Comissão da Verdade. Mas, dentro desse universo de 437 pessoas que a gente conseguiu identificar ao longo dos anos, né, que os familiares conseguiram identificar, a gente tem 50 mulheres, né? Entre mortas e desaparecidas, a gente tem 50. A Melinha falou aí um pouco disso. 17% das guerrilheiras da Araguaia eram mulheres. Se a gente for pensar bem, é bastante, né? Porque ir para a guerrilha no meio do mato, nessa situação que a Melinha falou, né, que se a gente vive uma sociedade machista hoje, imagina, né, naquele período. Então, assim, existe um esforço da sociedade de esconder a participação das mulheres ao longo da história, né? Existe um esforço de não falar, por exemplo, como que foi a participação das mulheres em 1917 para o início da Revolução Russa, por exemplo, né? Provavelmente 8 de março é 8 de março porque é uma data de uma das greves que aconteceu na Rússia nesse período. Então, assim, existe um esforço de apagar a participação das mulheres na história. Eu acho que é importante a gente resgatar isso, né? E a gente fez várias audiências na comissão de 165 casos, desses 437 a gente cuida na Comissão do Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo é um estado importante desse ponto de vista, foi um lugar onde foi importante a repressão, onde a repressão foi se organizando, criando seus centros de espionagem e de extermínio, né? A gente fez agora no dia 31 de março, no aniversário do golpe, uma atividade em descomemoração, com um termo novo que inventaram aí, dos 50 anos do golpe, lá no OBAN, na antiga Operação Bandeirantes, depois virou DOICODE, que foi um dos centros de extermínio, então que foi pioneira no Brasil. Então o Estado de São Paulo tem um protagonismo nessa questão da repressão. Então são bastante casos que a gente tem que tratar nessa comissão, né? E a gente faz audiências dos casos e algumas audiências temáticas. Então em março do ano passado, que a gente já vinha tratando, fazendo as audiências, eu e Melinha sentando e falando, não, vamos fazer a mês das mulheres. Aí a gente pegou os casos das mulheres e decidimos discutir verdade e gênero, né? A gente fez um trabalho importante nesse sentido, fizemos uma audiência especial para discutir como é que foi que a ditadura aproveitou do fato das mulheres serem mulheres para extrair mais, digamos assim, né? E não é uma questão de ficar comparando, essa tortura é pior ou aquela tortura é melhor, né? Assim, não é uma questão de ficar balanceando isso, mas como que a ditadura se aproveitou dessa nossa condição de ser mulher para
para se beneficiar, para tirar seus interesses dali, né? E muito comum as mulheres dizerem, relatarem na comissão que os militares eles tinham um ódio especial das mulheres, né? Parece que você está no lugar errado. O que você está fazendo aqui, lutando com uma arma na mão? Você tinha que estar em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa. Se a gente ouvir isso hoje, né? Você vai para casa lavar roupa. Imagina, né? Uma arma na mão, lutando contra um Estado, né? Então, existia essa condição, esse ódio especial, né, das mulheres, essa coisa da gente não estar no nosso lugar ali, né, quando estava lutando, quando estava resistindo. E as mulheres, mesmo assim, né, elas não se abateram e continuaram aí e se esforçaram nessa luta, deram as suas vidas por essa luta, se sacrificaram por essa luta e por algumas... Vanessa Belinha falou umas coisas interessantes. As mulheres foram as primeiras que sofreram, né, diretamente com a ditadura, porque essa coisa da migração e tal, né? Hoje também, né, Melinha? Que triste. Nós somos as primeiras que sofremos com as coisas, né? Então a gente tem a Copa do Mundo aí. Quem sofre mais com as remoções dos lugares onde vão ser feitas grandes obras dos mega eventos? As mulheres, porque são as mulheres que moram nas periferias. As mulheres são a parcela da população mais pobre, é a parcela mais analfabeta, é a parcela que mora em piores condições, né? Aquela que se desdobra para poder sustentar suas famílias. Nós já somos mais de 35% das famílias brasileiras são sustentadas exclusivamente por mulheres, né? Então, nós continuamos sofrendo principalmente os ataques que a sociedade traz contra a população trabalhadora de uma forma geral, né? Então, as bandeiras, elas infelizmente, elas continuam. E as pautas também, né? A minha vai falar assim, ai gente, a gente não superou, né, as reformas, nós também não fizemos ainda reforma agrária, nós não fizemos reforma nenhuma que interessasse pra gente. As mulheres se envolveram muito no movimento de saúde, né, nesse terceiro momento que a Melinha falou, né, falando da organização das mulheres nos bairros, a luta pela saúde, a construção do SUS, teve muita participação das mulheres, a gente continua com as mulheres nessas lutas, continuam sendo protagonistas, né. As mulheres continuam sendo a massa das pessoas que participam dos movimentos por moradia, por melhores condições de vida. A bandeira do aborto está aí, e cada vez que a gente acha que vai dar um passo para frente, aparece um Bolsonaro da vida, um Feliciano, para dar uma porrada na nossa cara e querer botar a gente no nosso lugar de novo, né? Fala assim, não, você é sujeito de segunda classe, né? Não vem com essa de querer decidir como é que vai ser sua vida, por favor, né? A questão da violência, então, a gente cada dia vê dados mais alarmantes, né? A cada hora e meia uma mulher assassinada. Então a gente vai estar aqui nessa palestra, até acabar a palestra, 2 mulheres vão ser assassinadas no nosso país pelo fato de serem mulheres, sem nenhuma outra motivação especial, né? Vão ser assassinadas dentro dos seus lares, numa situação nos espaços privados, provavelmente pelos seus companheiros ou ex-companheiros, né? Os dados novos do IPEA sobre estupros são alarmantes. 50 mil mulheres denunciam que são estupradas por ano no país. A IPEA fez um levantamento que 527 mil pessoas, 90% mulheres, são estupradas no país todos os anos. 500 mil de mulheres são estupradas no Brasil todos os anos, né? Então, não é para a gente ficar desanimado, mas é sinal de que as pessoas deram sua vida por uma... Porque as pessoas lutaram contra a ditadura, mas elas lutaram por outro mundo também, né? Porque também vocês parecem assim, lutaram para a democracia, a ditadura aí, a pessoa estava lutando lá, legal, bacana. Mas, gente, as pessoas tinham projeto, né? Tinha projeto de construção do socialismo, tinha projeto de superação dessa sociedade que a gente vivia naquele momento e que a gente vive hoje. A nossa luta foi bastante atrasada pela ditadura, deu certo desse ponto de vista, a estratégia deles, né? A luta pela transformação vinha avançando mesmo, né? E eles atrasaram a nossa luta em muitos anos, né? Assassinaram talvez, não sei se todos, mas alguns dos principais filhos e filhas do nosso país, né? Pessoas que estavam ali dedicando suas energias e as suas vidas para aquela luta. Então, eu acho que essa é a conjuntura que a gente vive hoje, mas focando nos nossos papéis, a gente tem se esforçado de fazer isso no movimento Olga Benário e na comissão, em todos os lugares, a gente contar essa história e colocar as mulheres no seu lugar, né, no seu papel.
né? A gente não esquecer mais uma vez, já que a gente está contando essa história de novo, e agora nós estamos tentando contar ela de forma oficial, porque as familiares estão falando isso já há 40 anos, pelo menos, ou 50 anos, estão contando essa história, e agora nós vamos contar ela de forma oficial. Está na hora da gente não esquecer da participação das mulheres, da gente colocá-las, né, nesse papel histórico que a gente sempre cumpriu, né? E que sempre foi abandonado. E a gente precisa lembrar das suas lutas e das suas vidas. Eu acho que essa é uma tarefa que é de todos e de todas e que a gente pode cumprir aqui na UFSCar. Nós podemos resgatar a história dessas mulheres. Porque a Melinha falou uma coisa importante, ela citou Vladimir Herzog, que é um assassinado que é conhecido. A gente tem os mortos e desaparecidos conhecidos, alguns até VIPs, né? Porque são de famílias que eram famílias de classe média, que tinham melhores condições, que podiam buscar mais pela sua história, enfim, tinham condições melhores. Mas a gente tem a Neide Alves dos Santos, ela está logo ali. Ela era uma empregada, ela era uma doméstica, né, Melinha? Ela vivia em casa. Ela é assassinada em 1976. Então ela era uma pessoa assim. Ninguém vai lembrar da Neide Alves dos Santos, gente. Ninguém vai lembrar dessa mulher que deu sua vida para que a gente pudesse estar conversando sobre isso aqui na nossa sala, né? Então, se a gente não cumprir esse papel, a gente não vai lembrar. A Margarida Maria Alves foi a última assassinada da ditadura, era de 83, teve depois, acho que era a última ou uma das últimas. Foi assassinada em 83, era líder sindical rural também, né? Então, se a gente não tiver essa responsabilidade, esse papel de lembrar, de resgatar a memória dessas pessoas, elas vão ficar no esquecimento. E a gente, mais uma vez, reproduz essa lógica, né, machista, dessa sociedade que é machista, que é racista, que é homofóbica, que não conta essas histórias. Falando em homofóbica, a gente fez uma audiência boa também lá na comissão, né, falando como que a ditadura... Porque a ditadura, ela tinha várias... Ela atingiu a população de uma forma geral, ainda que a pessoa não tenha muita consciência daquilo, né, mas como... no cotidiano ela se apresentou e como ela perseguia essa população específica, né, naquele momento que vivia, ela foi jogando para um gueto e foi perseguindo os gays, as lésbicas, e a gente tratou disso numa audiência muito interessante, é uma das coisas que a gente deve ter também de alguma forma nesse relatório da Nacional, mas como que a ditadura ela atingiu a sociedade de uma forma global. Ela perseguiu e assassinou os militantes políticos que lutavam contra ela, principalmente os que lutavam de armas na mão, mas ela atingiu a sociedade como um todo e a gente precisa contar essa história como um todo, né? A gente não tem só assassinados que foram militantes ou foram militantes de forma direta. Por exemplo, a Zuzu Ângelo, que também é um caso conhecido, tem um filme, né? Então as pessoas até conhecem a história dela. A Zuzu Ângelo era uma mulher de classe média, estilista, né? O filho dela foi assassinado, o Stuart. A Sônia, que era companheira, está no verso aí dos nossos pirulitos. A Zuzu começou a fazer essa denúncia, né? Saiu o mundo denunciando as torturas, perguntando sobre onde estava o filho dela e denunciando que tinha torturas e assassinatos no país, e ela foi assassinada por causa disso, né? Então, a ditadura ela era cruel com qualquer tipo de oposição. Ela perseguia especialmente os comunistas e tal, mas ela, de uma forma geral, atingiu a sociedade como um todo. Eu acho que queria... antes da gente terminar, a gente tem uma apresentaçãozinha curta com as fotos das mulheres assassinadas. A gente não tem fotos de todas, né? Eu disse que são 50, a gente tem 43 fotos, se eu não me engano, de mulheres, e a gente tem elas ali, depois a gente mostra no finalzinho, depois vocês tirarem as suas dúvidas, que a gente tem feito esse esforço de fazer homenagem para elas em todos os lugares, né? Mas eu acho que esse é um dos papéis importantes e eu acho que é por isso muito importante a gente fazer esse tipo de debate. A gente tem ido para todos os lugares, ainda que a gente tenha muita dificuldade, porque a gente tem realmente muito trabalho na comissão, gente. Até o final de junho a gente vai estar enlouquecido, mas quando tem chamado a gente vai, porque esse com certeza é um dos papéis importantes dessa comissão, porque se a gente vai ter dificuldade de apurar, de levantar fatos novos, de conseguir avançar muita coisa além do que os familiares já levantaram, se tem um compromisso, se tem uma importância social muito grande a criação dessa Comissão da Verdade, é esse movimento nacional que foi criado das pessoas discutindo um tema. Várias comissões foram sendo criadas em várias universidades, sindicatos, entidades, e as pessoas estão discutindo esse assunto e estão entendendo que essa é uma bandeira nossa, né? Que essa não é uma bandeira de quem lutou, de quem foi preso, ou foi torturado, ou quem é familiar e está
até hoje procurando saber o que aconteceu com o seu parente. Essa é uma bandeira de todos nós que estamos aí enxergando, vendo a polícia matar a torta direito na quebrada, né? Essa polícia militar, que é resquício da ditadura, né, que é Força Auxiliar do Exército, de 69 para cá, ela veio com o mesmo modo de operação, não foi reformada, né? Ela matava naquele período e ela continua matando hoje, né? Matando, e eles inventavam, eles forjavam os laudos periciais, diziam que a pessoa tinha sido assassinada em confronto, para não falar que foi em tortura, e hoje é a mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. A resistência seguida de morte é isso, eles assassinam o moleque lá, e depois falam, não, ele resistiu. Aí não tem investigação, né? Quando é resistência seguida de morte não tem investigação, e aí o Estado segue impune. Então essa impunidade que a gente herdou desse período da ditadura, porque até agora não foi feita a justiça, essa é uma bandeira de todo mundo, né? É contra essa impunidade que nós precisamos organizar, contra essa impunidade que a gente está por aí discutindo e falando tanto dessa história, para que não se repita e para que a gente possa definitivamente dar um passo no avanço aí da nossa sociedade, gente. Quero agradecer bastante a atenção de todo mundo. Bom, acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Vamos fazer bloco de 3 perguntas, pode ser, gente? Estamos anotando, então. Boa noite, Amelinha. Boa noite, Vivian. Boa noite, gente, né? Eu sou estudante de pedagogia e a minha pergunta é a seguinte: no final do ano, acabando a comissão, quais serão, vocês têm ideia, assim, quais serão os próximos passos? Porque já que foi feito tanto trabalho e houve tanta discussão, a gente ainda encontra em muitos lugares, até nas nossas discussões com os nossos próprios familiares, eles muitas vezes não sabem o que é a comissão da verdade, não conhecem muito bem o período da ditadura. Então eu gostaria que vocês dissessem um pouco quais serão as perspectivas daqui para frente. Boa noite. Assim, para você, Amelie, que já foi mulher com a arma na mão, assim, que já lutou bravamente, pra gente já é irritante hoje em dia sofrer o machismo, ser subestimada. Como é pra você que já encarou coisa muito pior, que acha que a gente não consegue encarar no cotidiano de hoje, como você se sente sendo mulher assim? Você já encarou tanta coisa pior, como é ser subestimada ainda hoje? Que eu acredito que o machismo não mede, sabe? Ele ataca todo mundo apenas por ser mulher, sem contextualizar você. Eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, em relação à Comissão da Verdade, eu acho que é bom a gente lembrar o seguinte, que a Comissão da Verdade, ela é criada quando o Brasil, o Estado brasileiro, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado por não tratar da questão dos desaparecidos políticos, por não resolver o problema dos desaparecidos políticos. E essa ação é de autoria de familiares. Então, o Brasil é condenado internacionalmente, e isso em 2010, o Brasil foi condenado. Em 2007, o Brasil já tinha sido condenado internamente. A Justiça Nacional condenou o Brasil pelo mesmo motivo. E é importante também lembrar que quando a Corte Interamericana condena o Brasil, ela diz o seguinte, que o Brasil tem que localizar os restos mortais, entregar os corpos para os familiares, fazer o sepultamento, que o Brasil tem que esclarecer cada caso de desaparecimento, quais os responsáveis, os agentes policiais responsáveis, os agentes militares devem ser punidos. A Corte Interamericana não aceita a autoanistia. A anistia não foi para os torturadores, a anistia foi para os torturados. Essa é a decisão da Corte. É importante a gente pensar que quando se toma uma decisão contra um Estado como o Brasil, que assinou e ratificou os tratados internacionais de direitos humanos, o Brasil está devendo, ele não está cumprindo a sentença. O que o Estado brasileiro fez? Correu
inventou essa Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é a última comissão a ser criada nos países aqui da região. É interessante que a primeira ditadura a ser instalada é a brasileira. Ela vai exportar essa ditadura e essa tortura para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. O Chile tem até as machadeiras, mulheres como aqui, ele exportou direitinho, né? E para a Bolívia também. E o Brasil vai ser o último, quer dizer, todos esses países já teve Comissão da Verdade há mais tempo, num período logo posterior ao término da ditadura, como a Vivian colocou, que ficava muito mais fácil para você resgatar a história, porque tinha ali todos os componentes ainda vivos, né? Eu lembro o seguinte, que eu sou, a minha geração, né, de lutadoras, ela foi dizimada, aquele grupo de lutadores foi dizimado. As mães sobraram, mas as nossas mães já morreram, que foram elas, as mães que entraram com as ações, tanto interna como para a OEA, essas mães que são as autoras, elas já se foram. Então eu acho que essa luta ela é transgeracional, ela não pode ser levada só por nós. Daqui a pouco eu também já estou lá, né? Já estou do outro lado. Enquanto que não vem não, que é assim a vida, né? Não tem outra saída. Agora, no entanto, eu carrego a luta das mães que me antecederam, né? Quando eu levo a luta dos familiares. Outras gerações têm que incorporar essa luta, porque é impressionante. Nós temos um número pequeno, que é 437 brasileiros e brasileiras, é muito pequeno. E nem isso o Brasil esclareceu, o Estado brasileiro nem isso. Né? Porque lá na Argentina eles falam, 30 mil é difícil, nossa, como é que nós vamos esclarecer? Entendeu? Mas aqui são 437. Ou o Brasil assume esses 437, ou o Brasil não dá conta de nada, né, gente? Porque 437, né, é no país. Aqui em São Paulo são 165 casos que nós adotamos, que a Comissão Estadual da Verdade adotou. Então, é importante a gente saber dessa história, porque continuar essa luta, nós temos que continuar, porque ela é uma necessidade histórica. Ela não é porque tem uma Comissão da Verdade. Eu, por exemplo, muitas vezes eu já falei em universidades, a gente nem tinha mais esperança de ter uma Comissão da Verdade, sem saber. Porque a gente falou tanto nela, que a gente aprendeu, não é porque a gente é superdotado, não, porque a gente foi lá na Argentina, aprendeu com as madres, com as abuelas, como é que lutar. Nós aprendemos com elas. Nós aprendemos com as chilenas, entendeu? E aí, com as uruguaias também nos ensinaram. Então, nós, quer dizer, nós lutamos antes e depois da Comissão da Verdade, né? Que alguém perguntou, depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar lutando agora. Nós temos que entender, e eu acho que aqui eu estou num espaço privilegiado, porque é uma universidade, são as cabeças pensantes, são as cabeças que articulam esse país, né, que formam a opinião pública, que não é qualquer lugar. E de entender o seguinte, que tem que exigir do Brasil o cumprimento da sentença. O que é isso, gente? O Brasil foi condenado e o Brasil está fazendo de morto, assim, não é comigo, né? Não estou nem aí. O que é isso? O Brasil manda relatórios para a OEA mentirosos, falando que fez, que tudo que nós fazemos, eles põem na conta do Estado brasileiro. Uma mentira, entendeu? Eu não vou aqui detalhar as mentiras que o Estado brasileiro conta, relata nos relatórios que entrega para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu acho que devia ter mais entidades, mais estudantes, mais professor, mais professora, mais, enfim, todo mundo acompanhando essa sentença. Isso devia ser de domínio público, porque é um Estado que foi condenado. E condenado por fazer, por desaparecer com
desaparecidos políticos, que hoje nós temos amarildos. Outro dia todo mundo viu a mãe do Douglas, que foi assassinado, falando, queriam fazer do meu filho um Amarildo, queriam esconder ele ali atrás da creche, faz de conta que não, eles queriam esconder o corpo do Douglas, como esconder o do Amarildo. Então é um problema que aconteceu 40 anos atrás, mas que continua acontecendo. Continua acontecendo. Então não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar, ainda que a gente tenha que fazer agora uma comissão especial de mortos e desaparecidos, da verdade. A comissão da verdade só para tratar dos mortos e desaparecidos. Porque não é uma questão pessoal, nem uma questão saudosista, como eu já vi muita gente falar, ficar lembrando desses 437. Não é. Porque sabe quantos foram mortos em 2012 aqui no Brasil? Vocês viram o relatório da ONU? 50 mil. 50 mil. Isso é guerra. Existe uma guerra contra o povo brasileiro, gente. Acorda. Entendeu? Existiu lá contra a esquerda, contra organizações de esquerda. Agora não, ela é contra. Ela é generalizada, é muito mais abrangente as consequências dessa guerra que está acontecendo. Né? Quer dizer, se você é preto, jovem, você mora na periferia, você já tem 80% de chance de ser assassinado. O que é isso? A polícia você já é suspeito e vai ser assassinado e a polícia vai dizer que era bandido e acabou. E fica por isso mesmo, e nós vamos aceitar essa história. Nós vamos continuar a fazer de conta que é assim mesmo, enfim, era bandido, não tinha importância, aquele era comunista, afinal de contas, aquele era. Não, entendeu? Eu acho que nós temos que dar a comissão da verdade, eu acho que o valor dela é fazer esse debate com a sociedade, é trazer essa questão à tona, porque nas condições atuais, essa comissão da verdade não vai trazer nenhuma informação nova. Porque quando o cara fala uma coisa nova lá, trucidaram o cara. O cara disse que ele matou não sei quantos, ele não lembra. Ele só disse que era necessário, mas é uns quantos. Ele tem que falar quantos, quem. O que é isso? Ele era um coronel, não era um idiota. Era um coronel do exército, ele tem que falar. E é isso que a gente tem que cobrar. Isso nós vamos ter que cobrar se o exército começar, sei lá quem, o exército começar a matar os que falam, eles vão ter que abrir os arquivos, vão ter que mostrar essa história. Nós vamos continuar cobrando, porque essa história se repete todos os dias. A gente está vendo. Eu vi a mãe do Douglas, eu lembrei das nossas mães gritando pelos nossos há 40 anos atrás, sabe? Eu vi igual. Falei, não é possível que eu vou ver isso minha vida inteira. Será que eu não vou ter chance antes de morrer de ver um outro Brasil, uma outra convivência? Então, eu acho que isso para mim que é a comissão da verdade. Nós temos que fazer essa discussão, entendeu? E assumir essa bandeira. Agora, a outra perguntou como que eu me sinto como mulher, minha filha, olha, eu me sinto. Eu estou na luta. Não acho que a gente tem que pendurar a chuteira, não tem como. Né? Eu acho que a Viva trouxe muito bem aqui o quadro que se vive hoje. Né? Eu acho que se nós fomos à luta, nós enfrentamos, nós rompemos com aqueles estereótipos, nós rompemos com aquela mulher submissa, mas nós mulheres não somos iguais entre nós. Há muita desigualdade entre nós. Tem mulheres que estão sendo submetidas a cárcere privado, estão sendo violentadas, estão sendo estupradas. Tem muitas mulheres, eu vejo assim, jovens me perguntando como é que eu faço, eu preciso fazer um aborto, como é que eu vou fazer? Porque nós ainda é um tema interdito, ainda é proibido aqui no Brasil, porque o Brasil do século XXI não enfrenta esse tema, né? O direito de escolha que as mulheres têm de ser mãe, o direito de escolha que elas têm de viver, de manifestar, de ter sua sexualidade livre, de ter seu trabalho, de estudar, de ir e vir.
ainda é limitado, porque essa violência, isso que a Bíblia coloca aí, a cada hora e meia uma mulher assassinada, isso simbolicamente traz para nós, simbolicamente e concretamente, isso é um impedimento para a gente ir viver, para a gente usar no nosso direito de viver, essa violência que está aí, né? Então, haja visto os metrôs e os trens, né? Que as mulheres estão discutindo como fazer para andar no trem sem ser empochada, né? É uma discussão atual, hoje, agora, século XXI, nós estamos tendo essa discussão, é uma realidade, né? Então, eu acho que eu tenho que me sentir uma lutadora, eu tenho que estar aí, né? Arregaçando as mangas, indo para a luta, indo para a rua. Eu acho que ele pediu para falar um pouco sobre os arquivos, né, as dificuldades que a gente tem. Porque, na verdade, a gente tem essa palavra de ordem, essa consigna, né, pela abertura dos arquivos da ditadura desde sempre, né, Miriam? Nem sei desde quando a gente luta por isso. Mas aí existem alguns mitos em torno disso, algumas verdades também, mas de que não existem arquivos, né? Assim, tem quando a Comissão da Verdade solicita para algum órgão das Forças Armadas, fala assim, olha, o arquivo de tal instituição, ou não tem, ou está desorganizado, ou foi incinerado, né? Então, existe esse esforço, né, das Forças Armadas em esconder mesmo esses arquivos. Só que a gente vê, a gente acredita que existem arquivos em alguns lugares, e alguns arquivos que podem até parecer secundários podem ser muito importantes para nós, né? Por exemplo, a gente tem feito um esforço na comissão de acessar os arquivos do IML, né, e das perícias criminais da época. Isso pode ajudar a gente a contar a história, ainda que não sejam, ainda que eles mentissem muito, e os arquivos muitas vezes têm documentos falsos, mentirosos, isso pode nos ajudar a contar boa parte da história. Porque quando a gente conseguiu acessar esses arquivos alguns anos atrás, perto dos anos 90, né, Melinha, a gente conseguiu acessar alguns arquivos do IML, isso ajudou a esclarecer algumas circunstâncias de morte, né? Então a gente tem feito esse esforço de tentar acessar esse tipo de arquivo que pode ajudar. Agora também existem os baús escondidos dos militares por aí, né? No ano passado foi assassinado o Coronel Molina, lá no Rio Grande do Sul. A esposa dele, uma história esquisita, né? Essas mortes assim, a pessoa fica meio encanada. A esposa dele correu em casa, pegou os documentos e foi apresentar e falou: esses documentos estão aqui em casa. E ali tinham documentos que comprovavam a prisão, por exemplo, do Rubens Paiva, que era um documento que a gente não tinha, né? A gente sabia que ele tinha sido desaparecido, mas ali tinha documentos que comprovavam que ele tinha dado entrada na prisão, né? Assim, eram aqueles documentos que dizem, olha, a pessoa tem um relógio, tem não sei o quê, então documentos desse tipo. E também documentos que falavam sobre o atentado no Rio Centro, né? Que os militares tentaram incriminar a esquerda, né, num atentado ali no Rio Centro, e também tinha documentos que foram encontrados nesse baú que a gente fala, né? Não sei se era um baú, tá? Nos baús que os militares têm nas suas casas, né? Assim, então existem documentos, né? Mas esse esforço de esconder essa história é dessa forma como eles lidam com o passado, ou negando absolutamente, né? Fala assim, não existiu ditadura, gente. Não, esse negócio é da esquerda. Inventou, gente. Inventaram esse negócio de ditadura, não aconteceu. Aí você fala assim, ninguém faz isso? O Bolsonaro acabou de fazer. Agora, dia 31 de março, Bolsonaro foi dizer assim, esse negócio de ditadura é invenção da esquerda, gente. Isso não aconteceu, né? O cara é deputado federal, né? Então ele pode dizer um negócio desse e parece que tudo bem. Ou tem uma coisa que os chamam de negação interpretativa. Fala assim, não, até teve ditadura, mas também não foi bem assim como esse pessoal está falando. Era assim, uma coisa aqui, outra ali, mas essa tortura, desse jeito. Ou então a negação por justificativa. Fala assim, olha, é verdade, mais ou menos o que o Magalhães fez, né? Não, é verdade, matei muita gente. Quantos foi necessário? Não, a gente precisava matar mesmo, né, gente? Porque eles queriam os comunistas iam tomar o Brasil. Eles iam fazer outra coisa. Então a gente precisava fazer alguma coisa. Então, assim, são as formas como eles lidam com o passado. Agora, quem está no poder, gente, não é idiota, né? Alguns são, mas assim, de uma forma geral, né? Eles sabem que se as pessoas, elas conhecem a realidade, agora assim, idiota mesmo não é o povo. O povo não é idiota.
Se as pessoas conhecem a história, se as pessoas sabem o que aconteceu, o que acontece é, como a menina falou ali, os nossos pais não sabem que tem como da verdade, muitas vezes não sabem nem como é que foi a ditadura direito, não entendem muito bem. Porque se as pessoas sabem, se as pessoas entendem, se elas conhecem essa história, gente, o povo tem muita força, o povo tem muito poder, quero ver quem vai ficar fora da cadeia. Sabe? Não existe isso, né? A pessoa com conhecimento, com elevação do seu nível de consciência, entende que aquela é uma bandeira sua e vai lutar para transformar essa realidade, né? Então, assim, eles têm que fazer um esforço muito grande para que a gente se afaste da verdade, para que a gente não saiba o que aconteceu. Não é só sarcasmo, né? Às vezes um pouco mas não é porque eles são monstros sarcásticos e tal, psicopatas. A Maria até falou um pouco disso. Não, eles querem se proteger, né? E assim, essa estratégia que eles usaram no Brasil. É por isso que nós precisamos enfrentá-la de frente. É por isso que levantar essa história é tão importante, porque a gente enfrenta essa raiz desse problema. A gente consegue contar esses fatos e consegue movimentar, né? Agora, a gente tem avanços, né? É importante dizer aqui, porque também pouca gente sabe, mas a gente está com o primeiro processo penal no Brasil contra torturadores da ditadura, né? O Ministério Público Federal entrou com uma brecha, pegou o caso de um desaparecido, tem feito isso com todos os desaparecidos, mas entrou primeiro com o caso de um desaparecido, que é o Edgar Aquino Duarte, que é um desaparecido meio fora da média, aí, porque ele ficou preso bastante tempo, então tem muita testemunha. Então pegaram o caso do Edgar Aquino Duarte e falaram assim, ó, esse sequestro é um desaparecido. Olha, esse cara não apareceu, então o sequestro não acabou. Então o crime não foi anistiado, se não. Aí os caras falam assim, mas isso não existe, ninguém fica sequestrado por 40 anos. Então fala você onde está, porque você que acabou com a pessoa. Então, eles não contam o que aconteceu com as pessoas e o juiz acatou esse processo. Então a gente já teve as oitivas das testemunhas de acusação, a Melinha foi testemunha, outras pessoas que estiveram presas junto com o Edgar depuseram ali. Teve a oitiva das testemunhas de defesa, que foi uma bobajaiada, ninguém tem nada para defender esses caras, né? Porque falar, mas ele é um bom pai de família, não sei, um cara bom, essa história aí. É mais ou menos isso que os caras falaram, aí arrolaram como testemunha de defesa Paulo Maluf, nossa bobajaiada toda. Ele não foi, porque vocês são muito radicais. Sarney, assim, esses aí fizeram por escrito os depoimentos, mas o processo está andando, né? E assim, pelo caminhar do processo, a gente acredita que, pelo menos em primeira instância, esse ano a gente ainda deve ter uma condenação, o que vai ser um feito histórico, assim, né? Primeiro processo penal. Não é o primeiro processo contra torturadores, porque a família da Melinha e a família Merlino tem processos civis contra o coronel Ustra, né? O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O caso da família Merlino é uma ação civil declaratória, né? Uma ação que é só para declarar como torturador, não tem efeito de levar para cadeia ou nada mais do que isso, que parece uma coisa, mas não, para isso, para dizer que ele é torturador, isso é importantíssimo, né? A justiça está aceitando uma tese que era nossa até então, que é dizer que o cara torturou e que ele é responsável por isso, né? Então é importante para a gente que busca a justiça. E a família Merlino também, pelo assassinato do Luiz Eduardo da Rocha Merlino, uma ação que até prevê indenização no caso dele. No caso da família Teles, a gente já venceu em segunda instância. Agora a gente, agora vai, né? E na família Merlino a gente venceu em primeira instância, né? Ele recorreu, ainda não teve o julgamento da segunda instância. Mas a gente acredita que no caso do Edgar a gente também vai conseguir a condenação. São 3 réus. É o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Alcides Tingilo, que era um delegado da época, e o Carlos Metralha, que é delegado hoje. O cara está na ativa, né? O cara é delegado em Itatiba, né? Chama a cidade. O cara é delegado hoje, né? Então são 3 pessoas que estão arroladas como réus nesse processo. Então, assim, a nossa luta tem avançado, graças a essa mobilização da sociedade, porque senão também... O que motiva um juiz? Gente, justiça, neutralidade, não existe isso. Justiça tem lado, entendeu? Geralmente não é o nosso. Geralmente não é, né? E nesse caso existe um anseio da sociedade, existe uma movimentação da sociedade que permite que a nossa luta avance. Eu acredito que a gente vai ter esse ano é o ano que nós vamos, pelo menos em primeira instância, condenar os torturadores. Eu estou emocionada que a gente vai viver para ver isso. Eu acredito que a nossa luta vai avançar bastante. No caso da corte, existe aí várias possibilidades, mas não chega a ter penalidades assim tão
fortes a ponto do Brasil. O que ele pode é, por exemplo, ele podia não ter representante na Comissão de Direitos Humanos. Tem algumas possibilidades, mas são, eu acho, muito leves para a gravidade do não cumprimento. Agora, é interessante que na sentença interna existe uma punição que consta na própria conteúdo da sentença, que a cada dia que o Brasil deixa de cumprir, teria que dar 10 mil reais, 10 mil ou 100 mil, alguma coisa assim, uns zerinhos ali que eu não lembro mais. Mas que você não consegue nem convencer advogados a exigir a execução disso, né? Porque diz que não está determinado que finalidade ou para onde seria. O Brasil tem, vamos dizer, o Brasil tem que dar 10 mil por dia, mas para quem? E nós, por exemplo, nós os familiares, até colocamos como decisão que fosse encaminhado para organizações de direitos humanos que pudessem efetivar os direitos humanos no Brasil, né, de várias formas, com capacitação, com campanhas, ou com atendimento, né, assim, aos graves casos de violações, mas isso ainda não é uma decisão, não. Isso fica em discussão, a discussão vai e volta, você senta com o judiciário pede mais alguma coisa e fica por isso mesmo, até agora, né? Agora, por exemplo, no mês de maio, nós vamos ter audiência na Corte Interamericana, lá em Costa Rica, porque nós queremos falar com a Corte que os relatórios são falsos, mas nós queremos falar, nós escrevemos isso, mas nós queremos falar de viva voz, na frente dos juízes. Então, isso é uma luta, não tem nada garantido em termos de sanção. A Melinha falou que na época da ditadura, as mulheres elas tinham uma participação mais ativa, né? Porque que nem no Araguaia foi 17%, aqui em São Paulo, acho que 20%. Guerrilha urbana. Guerrilha urbana, não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, é um lugar, né? Então, uma média de 20%. E hoje no Congresso nem 10%, né? Eu queria saber que fatores você atribui para essa diminuição da participação das mulheres. A pergunta sua é muito inteligente, muito interessante, mas eu sou muito maldosa. Porque eu acho o seguinte, que quando a coisa estava feia, que fui lá, com todo o machismo, os homens suportaram mais a gente, a nossa participação, do que agora. Porque agora a cotovelada, minha filha, é para arrancar, entendeu? Eu acho que na democracia que nós estamos vivendo, que é uma democracia ainda bastante limitada, né? Inclusive em relação à participação das mulheres, que nós estamos acabando de constatar, eu acho que agora, por exemplo, você ser deputado, você ser senador, você ser muito vantajoso, deve ser, né? Porque aí eles excluem as mulheres. Você vê que naquela época era tudo ilegal, nós estávamos com a participação ilegal. Do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, nós não podíamos participar, porque o que estava prevalecendo eram os atos institucionais, que eram atos de exceção, autoritários, né? De exclusão total. Agora, nós temos até política de cotas para participar das candidaturas. Percebe? E, no entanto, mesmo assim, nós não aparecemos. Quer dizer, nós não somos mais do que aquelas de antigamente, em termos de porcentagem, né? Em termos essa porcentagem. Então, eu acho que é muito vantajoso, né? Os homens querem manter esse poder, bons partidos, eles majoritariamente eles apoiam sempre os homens, e você vê o tempo todo o estímulo aos homens, os homens têm financiamento, os homens têm, enfim, a infraestrutura partidária, defendendo os
nomes, né, deles para as eleições de uma forma mais efetiva, e as mulheres é muito mais difícil. É essa, eu vejo assim, que hoje é muito mais difícil. Né? Se as mulheres elas não vão participar para ser, porque a maioria das candidatas, os partidos hoje, só para lembrar, hein, gente, os partidos hoje que cumprem as cotas, que agora estão praticamente obrigados a cumprir, porque senão eles vão pagar multa. Eles cumprem só com candidata laranja. Tanto é que o próprio Tribunal Eleitoral estudou o perfil dessas mulheres, a maioria é mulher dona de casa, e eu quero dizer com isso, é mulher que não tem base social, ela não tem gente para votar nela, ela não é conhecida. Por que não bota a mulher que estão aí aparecendo? Né? Essa sim, porque essa todo mundo sabe. Se eu falar que é candidato, todo mundo está sabendo. Quer dizer, bota mulher sem base social, que é só para cumprir a cota, não pagar a multa, mas também se eleger. Quanto mais eles botam mulher, menos as mulheres estão se elegendo. Se você pegar, outro dia eu vi um estudo da política que começou em 1996, a primeira lei de cotas, foi depois da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, que aconteceu em Beijing. Até a primeira lei é de autoria da Marta Suplicy. Essa, de 1995 até a última eleição, que foi 2012, se não me engano, sabe quanto que aumentou de mulher? Isso tudo, espremendo tudo, dá 1%. 1%. Então, é um problema, E também eu acho que tem um outro lado da coisa, que as mulheres, a política está sendo feita de uma forma muito, que os homens chamam de pragmática, né? Uma política pragmática. É uma política muito mais para... que talvez muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres feministas, conscientes, com condições de participar da política, e não quero, porque elas falam, eu quero uma outra forma de fazer política, dessa forma eu não quero, entendeu? Porque não traz uma mudança efetiva, nem no cotidiano nosso, nem numa mudança na estrutura do país, de forma a garantir justiça social, de uma forma mais concreta. Eu acho que tem isso também. E deve ter outras razões para ir, para vocês estudarem, não sei, né? Deve ter outras razões. As crianças sequestradas é um assunto, também outro capítulo que se fala pouquíssimo. Porque quando se nega a falar das mulheres, você acaba negando a falar das crianças, né? Porque criança e mulher estão ali juntos. Você vê, se as mulheres estão participando, quanto mais mulheres participam, mais crianças são sequestradas. As crianças que são sequestradas são as filhas das mães. Filha do pai é muito difícil de sequestrar, é filha da mãe, entendeu? Então, estas crianças, elas tiveram várias histórias. E tem histórias que a gente consegue até contar um pedaço, e tem outras que não consegue. Está faltando, tem muitas lacunas, muita falta contar essa história. Por quê? Por exemplo, meus filhos foram sequestrados, mas eu sei contar a história, uma parte da história deles eu sei contar. Eles foram para um centro clandestino da repressão, que eu já não sei onde é, nem eles lembram que eles tinham 4 ou 5 anos. Nesse pedaço aí fica faltando, entendeu? Mas depois eu vou lidar com eles e vejo todo o drama que eles viveram. Eles tiveram que fazer muitos anos de terapia para poder se recuperarem, né? E então é uma história. Quanto tempo eles ficaram? Pois é, um tempo
que assim, entre o sequestro, o centro clandestino, porque eu fiquei incomunicável, então eu não acompanho esse pedaço, mas eu imagino que seja mais ou menos uns 6, 7 meses, né? Esse período. Bom, outras crianças, e assim teve crianças que foram torturadas por o pai falar. Eu tinha um amigo que foi assassinado. Ele tinha um filho, o filho foi preso, foi sequestrado, né, com 8 anos de idade, era torturado junto com o pai, e os torturadores falavam: nós estamos torturando você para você falar para o seu pai falar. E o pai falava assim para o filho: isso eu não vou fazer, porque senão outros filhos e outros pais também vão ser torturados aqui. E ele acabou sendo assassinado do lado do filho, né? O filho aqui e ele sendo assassinado. Esse filho tinha 8 anos. E ele vai para a FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor no Rio de Janeiro. Ele vai ficar lá por vários meses, ou talvez um ano e pouco, porque prenderam a mãe também, então eu não tinha para onde ir. Assim, a mãe não tinha incomunicável, você não tem muito o que fazer. Teve crianças que tiveram seus pais assassinados. Essas crianças talvez tenham a lacuna maior ainda, porque não conseguem contar a sua história. A história delas é contada por outras pessoas, e não pelo pai e pela mãe, né? E essas crianças, e tem crianças até que foram viver com pessoas que eram contrárias às ideias dos pais. Então, essas crianças hoje são adultas, são pessoas que têm 50 e poucos, 40 e poucos anos e que vivem esse drama. Tem outras crianças que nasceram filhas de guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia, que nós recentemente descobrimos o pai guerrilheiro que foi assassinado, que é desaparecido, que é o pai de uma dessas crianças, mas não sabemos nem quem é a mãe. E nem ela sabe, ninguém sabe, né? Foi aqui no Brasil se iniciou o processo de sequestro de bebês, que depois vai ter um outro caminho, muito mais trágico talvez, e muito mais abrangente, mais amplo, assim, no sentido de atingir mais crianças, que é na Argentina, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai. Mas aqui começou também esse processo, porque nós vivemos esse processo. E é muito pouco falado. Nós tivemos a oportunidade de fazer seminários e seminários, que foram seminários tipo audiências, né? A infância roubada, nós demos esse nome, porque esse nome que foi mais forte em todas as histórias que eram crianças na época da ditadura que foram sequestradas, contam hoje para nós, né? Então essa infância roubada tem, agora eu não estou lembrando, mas parece que são 48 depoimentos dessas crianças, com essas histórias que eu estou contando, com mais detalhes, porque muitas dessas histórias são elas próprias que contam. E se teve criança assassinada, teve aborto, né, os abortos. Agora, criança assassinada, nós não constatamos nenhum também. Por exemplo, das guerrilheiras, as guerrilheiras foram assassinadas. Se foram assassinadas crianças também, você nem vai saber como, a não ser que o exército venha e abra os arquivos e contem para nós. Mas essas audiências, esse conjunto de audiências com essas 48, se não estou enganada no número dessas crianças, que é um número maior. Eu estou falando das crianças que nós conseguimos levar até a Comissão da Verdade. Tem crianças que não querem falar disso, né? Essas 48, nós fizemos um livro que em breve, né, a gente espera que vai ser publicado, vai ser lançado. Quem sabe se a gente vem até aqui para trazer o livro para ser lançado aqui junto com a Comissão do Estado. Comissão da Verdade, em relação ao seguinte. A Hannah Arendt escreveu um livro chamado A Banalidade do Mal, Julgamento do Eichmann em Jerusalém.
Então, quando vocês falaram sobre a Comissão da Verdade, muito me tocou assim, com relação a essa banalidade do mal, no depoimento do Malhães, né, de falar eu matei, foi necessário, não sei quantos. Eu queria saber se a Comissão da Verdade tem, de fato, uma autonomia para levar esses casos assim, a julgamento, e quem reprimiu, e quem matou, ser de fato julgado, condenado, ou assim, eles vão ser abertos arquivos, eles vão ser, vai ter as oitivas, eles serão ouvidos, eles vão contar toda essa banalidade do mal, e vai ficar assim por isso mesmo. É dificílimo levar a julgamento, assim, como a sociedade pode contribuir, como é que nós, com relação à pesquisa, como estudantes, como formadores de opinião, como é que nós conseguimos contribuir para ajudar, para participar dessa comissão, para torná-la de fato efetiva e não só trazer à tona só as banalidades, assim. Não dizendo que a Comissão da Verdade seja uma coisa banal, jamais, é extremamente importante. Mas o fato desses repressores, desses assassinos, virem à tona, falarem dessa forma e a punição deles, sabe, passar para a sociedade, assim, nós só temos obrigação de ouvi-los, de saber que eles mataram, de saber que eles reprimiram, que eles são de fato assassinos e ficam por isso mesmo. Na verdade, a justiça acaba sendo feita por aquelas pessoas que não querem saber, que não querem ouvir, que não querem vir à tona como repressores e amigos deles, ou da mesma patente que eles, enfim. Como é que a gente pode melhorar, ajudar e contribuir? Primeiro, eu acho que o que foi feito com Malhães não é justiça. Né? Eu acho a gente não está comemorando o assassinato do Malhães. Tudo bem que ele é um morto de merda, como diria, né, Benedetti, mas a gente não está comemorando, porque claro que tem um aspecto positivo de, assim, toda essa história que a gente conta e a gente fala, o aparato está de pé, então os caras estão aí, eles não estão de pijama, não sei o quê. Isso de uma forma se legitima, né? E a sociedade acompanha, e tá todo mundo assim, não importa que a Globo diga que foi latrocínio. Você fala com as pessoas, tá todo mundo falando assim, imagina, isso foi queima de arquivo, não sei como é que é, né? Então tem um aspecto social importante. Mas do ponto de vista da verdade, a gente tende a se afastar da verdade, né? Então é um problema, né? Desse ponto de vista. Agora, a Comissão da Verdade, ela é só da verdade. Ela não é uma comissão de justiça. A gente até gostaria que fosse, mas não é. Né? Nosso papel como comissão é escrever esse período da história, se aproximar da verdade o máximo que a gente puder, e por isso a gente tem se esforçado tanto em identificar os autores dos crimes, em identificar as circunstâncias das violações, das graves violações de direitos humanos, para a gente poder utilizar isso, para que isso possa ser usado para fazer justiça posteriormente. Infelizmente a nossa comissão não tem essa atribuição. Mesmo essa coisa da convocatória, eu até acho assim, eu entendo que você falou da banalidade do mal e que é da Atena, né? Não sei o quê, mata mesmo, papapá, daqui a pouco o pessoal está defendendo a redução da maioridade penal, essa confusão toda. Mas assim, quem dera a gente tivesse agentes que tivessem ido lá contar alguma coisa. Eles não contam. Os poucos que são convocados e comparecem, porque a comissão ela tem poder de lei e não tem poder político, na verdade, para resolver vários problemas, né? Então, assim, o que a gente tem, os caras vão lá, às vezes, até assim, no contrapasso, a gente até pega alguma coisa, mas o cara vai lá e nega, né? Assim, a audiência que a Nacional fez fotografia. A audiência do Calandra, então, né? O Calandra vai lá e o cara começa a falar assim, não, mas eu nem trabalhava lá. Eu falei assim, mas como assim? Não, nem imagina, nem eu passava lá assim de vez em quando. Mas aqui tem um papel, aqui, ó, moço, você tá assinado aqui. Ah, é verdade, trabalhava mesmo, acabei de lembrar. É um negócio mais ou menos assim, porque o cara não é nem na justiça, viu, gente? Também não vamos idealizar, porque precisa de outros elementos para poder provar que aquela pessoa é responsável por aquela violação de direito, porque a pessoa não é obrigada a falar, né? O réu no processo não é obrigado a falar, a criar nenhuma prova contra si. Então a gente depende de outros artifícios, né? Assim, para a gente falar o que eles fizeram, penduraram a gente no pau de arara. A gente não vai fazer isso com eles, porque nós somos defensores dos direitos humanos, nós queremos justiça, não queremos vingança. Então, assim, depender disso é um problema. Qual que é o outro problema que a gente tem?
A Comissão da Verdade, ela tem um poder legal, mas ela tem pouco poder político, como eu falei. E o que o Estado brasileiro fez? O Estado brasileiro terceirizou esse negócio de enfrentar esse tipo de problema, enfrentar, por exemplo, o problema dos arquivos, para a Comissão da Verdade, que não tem força para chegar lá e falar assim, aqui, ó, Exército, me dá esse arquivo sim, porque eu quero, é assim que vai ser, né? Então a gente precisa enfrentar esse problema de outro âmbito. Se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro não enfrentar esse problema, que é um problema de Estado, a gente vai avançar pouco. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós precisamos enfrentar isso de algumas outras formas. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é botar o povo na rua falando assim, olha, é isso, a saúde é o problema, é 20 centavos, é a Copa do Mundo, é a punição aos procuradores. Essa tem que ser uma pauta do povo brasileiro. Eu acho que esse é o único caminho. Esse é o único caminho para a gente concretizar a justiça. Se a gente não criar esse corpo na sociedade de pessoas defendendo isso, a gente não vai conseguir punir os torturadores, né? E punir, mas eles estão velhos, eles vão para a cadeia, não vão. É possível até que não, mas é muito importante para a sociedade que a gente tenha um processo que aquela pessoa seja condenada, que a gente rompa com esse ciclo da impunidade, né? Isso é fundamental para o nosso Estado, é fundamental para a gente dar alguns passos nesse Estado democrático, porque é limitado, e eu que sou comunista acho que nós não vamos resolver. Não vamos resolver o problema da justiça, não vamos resolver o problema da polícia nesse Estado, tá, gente? Não estou falando isso, não quer dizer que eu acho que isso vai resolver nossos problemas e que nós vamos, nossa, mudar o mundo. Não vamos, né? Mas esses são alguns caminhos que a gente faz hoje. Assim como eu acho que o capitalismo não vai resolver o problema das mulheres. Não vai, né? Mas a gente vai lutar hoje, porque as mulheres estão morrendo, nós não vamos esperar fazer a revolução para lutar por nós, né? Não é por elas, é por nós. E assim, nós não vamos esperar mudar o mundo para poder punir esses caras que estão na cadeia. Nós temos que fazer essa luta hoje. Isso faz parte dos caminhos do desenvolvimento da luta popular, né? E eu acho que é isso, nós precisamos popularizar essa discussão. E como? Em todos os lugares que a gente estiver falando disso. Todas as pesquisas que a universidade puder voltar para esse assunto e puder dar publicidade para elas, né, que não seja uma pesquisa só centrada no meio acadêmico, mas que a gente consiga colocar esse bloco na rua, né, qualquer atividade pública que a universidade possa fazer nesse sentido, são grandes contribuições, né, que vão ajudando a sociedade a se movimentar nesse sentido. Eu acredito que é por aí. Vocês querem completar? Muito importante da universidade estar contribuindo com o enfrentamento dessa discussão. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trocando ideias. E isso é importante, né? Agora, eu entendo o seu drama e acho que esse drama nós estamos vivendo um impasse que seria, né, digamos assim, nós estamos buscando a verdade, não levando para a justiça, nós estamos sendo hipócritas, né? Nós estamos sendo assim, eu matei, mas tudo bem. Agora, né, eu matei, foi necessário, vamos continuar a vida. Eu acho que nós estamos diante de um desafio, diante de um impasse. Nós vamos querer uma sociedade hipócrita? Isso é hipocrisia. Se eu falo que a coisa aconteceu desse jeito e não tomo nenhuma providência, e a universidade fica quieta, a universidade tem que mostrar caminhos também. Para que estuda? Para mostrar caminhos. Eu acho que eu fico pensando assim nos arquivos militares. E eu sou uma pessoa que em todas as oportunidades eu fui nos arquivos. Eu andei em tudo quanto é arquivo. E eu já vi, inclusive, um relatório de militar nos arquivos, né? O militar, o Milton Cerqueira, que é um general aí que foi até secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele é um assassino e foi ele que assassinou o Carlos Lamarca, o Zequinha Barreto. Ele assassinou, escreveu, está tudo escrito, na Operação Pajuçara. Ele escreveu um relatório com 60 páginas. Ele inclusive fala quanto que foi gasto para fazer aquela Operação Pajuçara. Está tudo escrito lá. Se você pegar a história do Contestado, eu vi aquele filme, não sei se vocês viram o filme, mas tem lá os generais que participaram, os coronéis do Exército.
né, que cortavam as cabeças, né, dos camponeses. Então, existem os arquivos. E hoje, o Ministério da Defesa falar que não existem os arquivos, ele fala isso, né, que os arquivos foram incinerados, que nós não temos mais esses arquivos, é uma mentira muito grande que está se pregando na sociedade, entendeu? E nós vamos aceitar viver com essa mentira? Né? Nós que somos aí seres pensantes, seres contestadores, eu acho que a gente tem que buscar, ainda que seja muito, um trabalho árduo, né? Mas a universidade tem que buscar essas informações, tem que buscar formas de abrir esses arquivos. É o mínimo. E abrindo os arquivos, nós temos que mostrar para o Estado brasileiro, infelizmente, e ele já é obrigado, ele tem que punir, sim, os torturadores. Essa punição pode ser das mais diversas formas, mas ele tem que ser submetido a um processo criminal. Cada um dos torturadores tem. Isso é a forma mais civilizada que nós temos para chegar a um acordo nacional, senão fica sempre essa divisão na sociedade que traz essa guerra tão grande que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é muito importante que a gente cobre. Eu acho que a universidade pode cobrar, através do trabalho intelectual, cobrar com fundamento, com argumentos, entendeu? Eu acho isso que é o papel da universidade. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje se encerra o ciclo de atividades dos 50 anos do golpe civil-militar. Foram 13 atividades fortes. Quem participou de todas sabe disso, com muitas histórias, memórias. Eu estou vendo aqui alguns que estão expressando isso, e eu também, ao ouvir todas essas histórias, também fico bastante emocionada. E eu acho que continua, e essa mesa está trazendo essa contribuição, e continua, para que a memória não seja esquecida dessas pessoas que lutaram por nós, para que a gente esteja aqui contra a democracia. E tem muito ainda para se fazer, muito ainda. Então, eu gostaria de agradecer essa mesa de encerramento. Foi um evento do Departamento de Ciências Humanas e Educação, com apoio do Departamento de Biologia, Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades, todos os departamentos do novo Centro, o Centro de Ciências Humanas e Biológicas, um centro que tem 2 mulheres como diretoras, pela primeira vez na UFSCar também. Então, eu agradeço e vamos continuar com essa luta por uma sociedade justa e igualitária para todos e todas. Muito obrigada. Chorei lágrimas de sal, chorei lágrimas de sal. O mar é fruto da saudade, chorei lágrimas de sal. E quem não chorou?
deixou o seu amor pra trás chorou. Quem deixou a sua engoma, quem deixou o seu amor pra trás chorou. Quem deixou a sua engoma. Chorou porque chorou culpa, Bacongo também chorou, Suaquili também chorou. Chorou porque chorou culpa, Jocui também chorou, Machangani também chorou.